alternativas. Então, não é verdade que a gente é só contra essas medidas e que a gente não se preocupa, por exemplo, como a Previdência vai se financiar. A gente tem proposta, mas a proposta não parte por penalizar os trabalhadores e retirar direitos, mas sim uma mudança na forma de tributação e na forma como o Estado gere a sua arrecadação fiscal. Beleza? Então, vou tentar explicar do ponto de vista mais geral o que é a Previdência Social, falar sobre o tal do déficit, então vamos tentar desmistificar essa ideia de que a Previdência está quebrada. Depois eu quero apresentar um pouco a proposta da reforma da Previdência e tentar olhar um pouco mais para as mulheres. Depois a Lúcia vai esmiuçar melhor. E por fim, tentar pensar em alternativas viáveis para solucionar o problema previdenciário. Beleza? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, façam uma careta que aí eu falo mais devagar ou dou mais exemplos. Pode passar. Em primeiro lugar, sei que tem muita letra aqui, não precisam ler, só para eu me orientar. A Previdência Social, ela faz parte de um sistema chamado Seguridade Social. Então, a gente não pode falar em Previdência Social sem olhar que ela está dentro de um guarda-chuva que envolve não só a Previdência, mas a saúde e a assistência social. Então, quando a gente fala da Previdência, na verdade, a gente está falando desse conjunto de políticas que o Estado construiu lá na Constituição de 88 para garantir proteção ao cidadão. Qual é um pouco a função do Estado, né? Não é só gerir os recursos, mas é criar formas, né, através do Estado, de diminuir as desigualdades criadas no mercado. Então, o que acontece? No mercado de trabalho, no livre mercado, ocorrem várias desigualdades. E a função do Estado é reduzir as desigualdades na sociedade. Por isso, ele criou um sistema de seguridade social que entende que a Previdência é uma parte da seguridade social. Então, o Estado tem que cuidar do cidadão quando ele não tem mais capacidade laboral, mas ele também tem que cuidar do cidadão quando ele não tem capacidade laboral porque se acidentou, porque tem auxílio maternidade, porque ele não tem mais possibilidade de trabalhar, e também para a saúde do cidadão, porque trabalhar também depende de condições de saúde. Então, a Previdência Social, ela não é só uma política pública que nos dá um valor quando a gente não tem mais capacidade de trabalhar. Ela é a maior política pública do Brasil. Ela não é, nós não estamos falando aqui de um serviço qualquer de Previdência Social. Nós estamos falando da maior política de distribuição de renda no Brasil. Isso faz muito sentido num país tão desigual como é o nosso. Então, mais do que, por exemplo, Bolsa Família e outras políticas sociais, a Previdência Social é o sistema que mais reduz desigualdades sociais. Se não fosse a Previdência, tal como ela é organizada hoje, a gente teria 23 milhões a mais de indivíduos na pobreza. Isso é 14% a mais da taxa de pobreza no Brasil. Então, a Previdência Social, ela ajuda a reduzir a pobreza extrema no Brasil. Ela tem uma função de reduzir desigualdades sociais. Grande parte dos municípios brasileiros sobrevivem de benefícios previdenciários. Ou seja, a Previdência ajuda a girar a economia de municípios pequenos, que dependem dos benefícios da assistência, da Previdência e da Seguridade Social como um todo. Esse sistema de Previdência Social que a gente tem hoje, inclusive, ele ajuda a garantir os princípios fundamentais da Constituição Federal de 88. Por exemplo, no artigo 3º, que diz que uma das funções do Estado é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais. Isso não pode ser letra morta na Constituição. E para fazer valer a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades, a Previdência atua como uma política muito importante. A PEC da Previdência, ela também afronta o princípio da dignidade humana, também presente na Constituição, ou seja, ela é inconstitucional do ponto de vista moral. E o índice de Gini, que mede as desigualdades sociais dos países, né, é um índice que vai de 0 a 10. Quanto mais desigual o país é, mais perto de 1, e quanto mais igual, mais perto de 0. Quando a gente não conta os benefícios da Previdência, o índice de desigualdade brasileiro seria 7 pontos percentuais a mais, para olhar como a Previdência ajuda a diminuir desigualdades. E ela tem o maior efeito distribuidor de renda de todas as políticas públicas.
Então, nós não estamos falando só de um sistema, de um serviço de previdência, nós estamos falando de uma política social com fortes efeitos multiplicadores para a redução da pobreza e redução das desigualdades. Pode passar. Aí a outra coisa, bom, alguém poderia me dizer, tá, Juliane, tudo bem, a previdência é uma política muito importante, mas hoje ela não se sustenta mais, né? Nasce cada vez menos gente, cada vez os nossos velhinhos vivem mais, então essa conta não fecha. Mentira. E eu acho que esse talvez seja o fator, o tema mais importante para a gente compreender. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu ganho um salário de R$3.000, por exemplo, mas eu tenho despesas com aluguel, com compras, com contas de R$4.000. Se eu olho só o que é a minha receita de salário e o que é a minha despesa com os meus gastos correntes no mês, eu vou dizer, bom, falta R$1.000. Então eu tenho déficit. Se falta R$1.000, eu preciso fazer alguma coisa. Por exemplo, cortar gastos para caber no meu salário de 3.000. Essa é a conta cretina e, vamos dizer, mau caráter que o governo faz através da sua propaganda para a gente. Ele fala, olha, a Previdência recebe de arrecadação previdenciária 100 bilhões e gasta de benefícios previdenciários 150 bilhões. Só que ele não diz que tem uma parte dessa contribuição que ele não está contando. Então é como se eu dissesse para minha mãe, que está lá atrás, mãe, ganho um salário de 3.000, mas gasto 4.000, então está faltando R$1.000. Mas eu não conto para minha mãe que eu tenho auxílio moradia, que eu tenho vale alimentação, que eu tenho vale transporte, que eu tenho cesta básica. Então o governo não nos conta que a conta da Previdência, ela envolve as contribuições previdenciárias, mas ela envolve também impostos e um conjunto de taxações que o Estado faz para financiar a Previdência Social. Vocês estão entendendo? Se eu olho só o que é a arrecadação previdenciária de folha dos trabalhadores e dos patrões e o que é gasto previdenciário, eu digo que tem déficit. Porque eu não estou levando em consideração que os nossos deputados constituintes, lá em 88, quando criaram o sistema de Seguridade Social, eles já previam que um dia a população brasileira ia começar a envelhecer. E eles falaram mais, que a Previdência Social não era um serviço, que era um direito. E para ser um direito, todo mundo tem que participar, inclusive o Estado. Então, como que se financia a Previdência Social? A Seguridade Social, coloquei no artigo para vocês não acharem que eu estou tirando da minha cabeça. Será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, com recursos provenientes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, as seguintes contribuições. Então, além da nossa contribuição em folha e do nosso patrão, também tem a parte que a gente dá para o financiamento da Seguridade Social através de impostos. Então, tem uma percentual sobre a receita e o faturamento do lucro das empresas. Então, tem COFINS, tem PIS/PASEP, tem contribuição social sobre lucro líquido, tem várias taxações sobre concursos de prognósticos, tem taxação sobre importação e exportação. E neste montante, a Previdência Social, na verdade, arrecada mais do que ela gasta. Pode passar, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o quadro de 2015, que é o que eu tenho mais atualizado. Então, todas as receitas da contribuição previdenciária davam em torno de 300 bi. E as despesas, 400 bi. O que acontece com esse 100 bi faltante? Entra muito mais de COFINS, de contribuição social sobre lucro líquido, de PIS/PASEP, de outras taxações, do que sai em outros benefícios. No total, na Previdência Social em 2015, sobrou 11 bilhões, ao invés de faltar. A gente só identifica se falta se a gente mascara essas outras formas de financiamento e contribuição para a Previdência Social. E isso não é uma jabuticaba brasileira, que alguém poderia dizer, é só no Brasil que o Estado é desse tamanho, é só no Brasil que acontece todas as coisas. E eu queria trazer um mapa aqui para vocês, de que na verdade, vocês não vão enxergar, mas eu vou dizer. Depois, se alguém quiser, pode me mandar um e-mail que eu mando a apresentação. Todos os países desenvolvidos do mundo, que de certa forma são espelhos de estado de bem-estar social, de redução das desigualdades sociais, adotam esse mesmo modelo. Então, na Dinamarca, por exemplo, 75% da fonte de financiamento da Previdência Social vem do Estado. Outros países, Irlanda, Suécia, Reino Unido,
Itália, Finlândia, Portugal, Luxemburgo, Espanha. Ou seja, esses países, na sua grande parte, a maior parte da contribuição da Previdência é do Estado. Então o Brasil não está fazendo uma coisa completamente diferente, adotando esse modelo de que o Estado, os patrões e os trabalhadores, de forma tripartite, contribuem no financiamento da Seguridade Social. Pode passar. Aí, eu acho que um outro jeito da gente pensar, e que pode soar até parecendo que a gente é meio idiota, se o governo diz que tem déficit na Previdência, como que ele retira 30% das receitas todo ano? Vocês já pararam para pensar? Isso não faz sentido. Porque, bom, se eu tenho um déficit, vou botar no exemplo lá, se eu ganho 3 mil e gasto 4 mil, eu tenho supostamente um déficit de R$1.000, como que o meu irmão, por exemplo, pega 30% da minha renda emprestada todo ano se me falta ao invés de sobrar? Vocês entenderam isso? Talvez seja difícil, né? O que acontece é que tem uma lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, que chama DRU, Desvinculação das Receitas da União. O que essa lei diz? Que até 2015, até 20% de toda a arrecadação da Seguridade Social brasileira pode ser desvinculada. Ou seja, na Constituição de 88, a gente vinculou gastos para a saúde, para a educação, para a Seguridade Social como um todo. Vocês já ouviram o governo dizer que ele fica amarrado no orçamento do Estado, que é tudo gasto constitucional? Inclusive o Paulo Guedes falou agora que vai desvincular tudo. Ou seja, hoje é lei, é obrigatório que parte do orçamento seja vinculado à saúde e à educação. Como não sobra muito dinheiro para o governo usar em outras coisas, ele tentou essa DRU, ou seja, ele desvincula, ele tira do financiamento da Seguridade Social 30% todo ano para gastar aonde ele quiser. No Brasil, esse gasto é principalmente para pagar juros e amortizações da dívida pública. Então, como que ele tira 30% se está faltando dinheiro na Previdência? Essa talvez seja a maior prova de que esse déficit é mentira. Vocês não vão conseguir olhar aqui, mas eu trouxe o percentual total de receitas desvinculadas da Seguridade Social no ano de 2017. São 57 milhões de reais que eram da Seguridade Social e que o Estado desvinculou, ou seja, tirou da Seguridade Social para usar em qualquer outra coisa. Hoje ele fala que mais ou menos o déficit está em 100, 120 milhões. Bom, grande parte do déficit poderia ser coberto só se ele não mexesse mais, não tirasse o dinheiro que é da Seguridade Social. Aqui eu só estou exemplificando como é que funciona essa DRU. E, infelizmente, no ano de 2015, o governo ampliou a DRU, ou seja, existia um percentual de 20% das receitas que podiam ser desvinculadas e usadas para outra coisa, e agora é 30%, ou seja, 1/3 da arrecadação da Previdência Social pode ser tirada da Previdência para usar em qualquer outra despesa corrente discricionária. Pode passar. Aí eu queria trazer uns dados, porque eu acho que isso ajuda também a gente a olhar o peso da coisa, né? A ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, estima que o desvio das receitas da Seguridade Social, através dessa emenda, passou 34 bilhões em 2005 para 63 bilhões em 2014. Então, olha a quantidade de recurso anualmente desvinculado e retirado da Previdência. De 2010 a 2014, dados do Tesouro Nacional, 230 bilhões foram retirados da Seguridade Social. Se esse dinheiro não tivesse sido retirado da Seguridade Social, a gente não teria, com certeza, os problemas fiscais que tem hoje. E com a PEC que é aprovada em 2015, que eu falei que aumenta o percentual, 120 bilhões devem ser desvinculados em 12 meses no ano de 2019. É uma projeção para 2019. Ou seja, a grande parte do que o governo diz que é déficit, na verdade, é um recurso que ele retira do financiamento. E aí também tem um outro debate, que é a coisa dos privilégios, né? Ah, tudo bem, Juliana, então não tem déficit na Previdência, até posso aceitar essa hipótese, mas existe um problema que é a Previdência cria muitos privilegiados, muitos encostados. Tem gente que, por exemplo, perde o dedo para ganhar o financiamento da Previdência, o seguro assistencial. Gente, vocês acham que é possível que alguém queira perder o seu dedo, ou
ou prefira se mutilar para ganhar um benefício assistencial que é no valor médio de R$1.000. O governo diz que os privilegiados estão aqui, principalmente no regime geral e um pouco no regime próprio. Eu vou mostrar para vocês quanto é a média dos benefícios do regime geral dos previdenciários. É uma média de R$1.300. Os acidentados recebem uma média de R$1.200. Os benefícios assistenciais são vinculados ao salário mínimo, eles não passam de R$1.000. Será que aqui temos privilegiados? Será que nós que ganhamos uma aposentadoria de R$1.000, R$2.000, R$3.000 somos os privilegiados? É nesse regime que a gente tem que fazer mudanças previdenciárias ou a gente tem que olhar de fato onde está a concentração do problema da Previdência? Que certamente não está no regime geral, onde a reforma ataca de forma mais profunda. E aí eu queria entrar num outro tema para ir finalizando, que é a relação entre o mercado de trabalho e a Previdência. Então, quem olha hoje os dados da Previdência pode dizer o seguinte: mas está se aproximando, mesmo considerando o conjunto dos impostos que eu falei que formam o financiamento da Seguridade Social, mesmo assim, a cada ano, as despesas e as receitas estão chegando mais próximas, mostrando a possibilidade de ter um desequilíbrio. Então, a gente teria que reformar a Previdência para garantir que ela se sustentasse. Só que, na verdade, o problema do desequilíbrio ou do déficit, que esse ano deve ter-se na Previdência, não é um problema da Previdência Social. Olha só que engraçado, a gente quer como se fosse tapar o sol com a peneira. A gente quer mexer na Previdência Social para corrigir o problema que não está nela, que na verdade está no mercado de trabalho. Só faço o outro, que eu acho que é melhor explicar o outro antes. Não, eu volto. Então eu não salvei o slide, uma pena. Mas tem um gráfico que mostra que as receitas da União vêm crescendo, as receitas da Seguridade, e desde 2015 elas começam a cair. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma curva ascendente? Isso aqui são as receitas das contribuições sociais do governo para a Previdência Social. Aquele ponto ali que elas começam a cair é 2015. Então, na verdade, não é o gasto da Previdência que está aumentando. Não é porque a população de uma hora para outra ficou velha, ou porque todos os jovens de idade ativa morreram. Na verdade, não é o gasto que aumentou, é a receita que diminuiu. E por que a receita da Previdência veio diminuindo ano a ano? Porque a gente está passando pela maior crise econômica da história brasileira, porque o número de desempregados saltou de 4,5% para 13% de desempregados, porque o índice de informalidade em 2017 atingiu a marca de ser maior do que o índice de trabalhadores formais, pela primeira vez na história brasileira, e é isso que está prejudicando a Previdência Social. Não são os benefícios, não é o envelhecimento, não é a queda da taxa de natalidade. O que está gerando problema na Previdência Social é o mercado de trabalho. É porque os desempregados não contribuem, é porque os trabalhadores autônomos não contribuem, ou contribuem com muito pouco, é porque os trabalhadores, a parte patronal dos autônomos não tem, é porque os trabalhadores estão cada vez mais na informalidade, porque os salários são cada vez mais baixos. O problema da Previdência, então, é o problema da desestruturação do mercado de trabalho. Porque se eu não sou um trabalhador formal, eu não contribuo com os meus de 8% a 11% para a Previdência, e nem os 20% patronal. Vocês entendem? Quanto mais trabalhador desempregado, menos arrecadação para a Previdência. Quanto mais trabalhador informal, menos arrecadação para a Previdência. Pode passar, quero mostrar. Não, volta. Aqui. Queria mostrar para vocês, olha esse dado que é alarmante. A pejotização, ou seja, aquele trabalhador que vira pessoa jurídica, de 1% da força de trabalho, gera uma perda de 1,5 bilhão para a Previdência Social. Se a gente for olhar individualmente, a cada um trabalhador, isso aqui é com base no salário médio, cada um trabalhador que deixa de ser CLT, esse registro formal em carteira de trabalho, e passa a ser MEI, microempreendedor individual, que contribui com 5%, a Previdência deixa de arrecadar R$ 3.700 por ano, por cada trabalhador. Então, é por isso que a gente afirma que a reforma trabalhista, na verdade, é que prejudicou a Previdência Social. E isso é um grande combo do governo, a construção de grandes reformas, que é para cada vez desestruturar mais o Estado de bem-estar social brasileiro. Ou seja, essas modalidades de trabalho, PJ, MEI, trabalhador informal, conta própria, autônomo, são essas modalidades sociais de trabalho que vão retirando o recurso da Previdência Social.
Então, o problema não está na Previdência, está no mercado de trabalho. A gente tem que ter política para geração de emprego, para formalização dos trabalhadores, para valorização do salário mínimo. E, infelizmente, nenhuma dessas políticas estão sendo faladas, citadas pelo governo Bolsonaro e a sua equipe econômica. Pode passar para a gente encerrar? Bom, a reforma do governo ela tem duas premissas fundamentais. A primeira delas é o que a gente chama de reforma paramétrica, ou seja, uma reforma que ela muda a Previdência Social em termos conjunturais, em termos específicos. Ela não faz uma transformação estrutural da Previdência. Então, quais são os pontos que a gente diz que são da reforma paramétrica? O primeiro deles, idade, aproximar a idade mínima de aposentadorias entre homens e mulheres. Você sabe por que as mulheres se aposentam 5 anos antes que os homens? Ou nunca se perguntaram sobre isso? Balança a cabeça. Sim ou não? Não, vários não. Bom, as mulheres se aposentam 5 anos a menos do que os homens porque as mulheres na sociedade brasileira efetivamente trabalham mais do que os homens. Acontece que grande parte do nosso trabalho não é computado para a Previdência Social e nem tem valor monetário. Por exemplo, as mulheres trabalham, isso é estatística do IBGE, em média 20 horas semanais nas suas casas, fazendo trabalho doméstico, cuidando de idosos, cuidando de crianças. Esse trabalho reprodutivo que as mulheres fazem não conta para a Previdência Social. Então, a diferença de 5 anos, na verdade, é uma diferença que busca rever uma dívida histórica que o Estado e a sociedade machista brasileira têm com as mulheres. Por isso que a gente se aposenta antes, porque efetivamente a gente trabalha mais. E ao aproximar essas idades de aposentadoria, o Estado está dizendo para nós que essa diferença das mulheres fazendo trabalho doméstico, os homens não está diminuindo. E acho que qualquer mulher aqui sabe que essa diferença ainda persiste, apesar do nosso ingresso maior no mercado de trabalho. Outra coisa é o tempo igual de contribuição entre homens e mulheres. Vocês acham que é justo exigir o mesmo tempo para homens e para mulheres se aposentarem, sendo que as mulheres são as maiores, as mais presentes nas taxas de desemprego, ou as mulheres são as principais no trabalho informal? É justo que uma mulher que tenha que se ausentar do mercado de trabalho várias vezes para, por exemplo, maternidade, cuidar de idosos, cuidar de alguém que precisa de algum cuidado, já que o Estado não fornece saúde de forma suficiente, é justo exigir dessa mulher que tem que se ausentar do mercado de trabalho que ela tenha 40 anos contribuídos? Provavelmente isso é decretar que as mulheres não vão se aposentar. Hoje, na verdade, as mulheres no Brasil já não se aposentam por idade, já não se aposentam por tempo de contribuição, porque nem 15, 20 anos as mulheres conseguem acumular no trabalho formal. Imagina no mercado de trabalho tão desestruturado como está atualmente. Para as mulheres jovens aqui, ó, é um sonho praticamente realizado. E aí existe essa reforma que eu falei que é paramétrica e também tem a reforma estrutural. Estrutural o quê? É uma mudança estrutural completa. É esse modelo de previdência social pública como um direito social, com financiamento solidário, de repartição, ou seja, o trabalhador urbano financia o trabalhador rural, o trabalhador jovem financia o trabalhador idoso, que isso é um sistema solidário, faz sentido num país desigual como é o Brasil. Esse sistema vai acabar e vai ficar cada um por si, no tal sistema de capitalização. O que é o sistema de capitalização? Em primeiro lugar, se a gente adotar esse sistema, como o Guilherme falou, a Previdência Social de cara já perde 75% do seu financiamento. Porque parte disso é Estado e patrão. E no sistema de capitalização, você se vira, o seu patrão não vai mais contribuir e nem o Estado vai mais contribuir. Então, a gente já perderia grande parte dos recursos. Em segundo lugar, tem um risco muito grande, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esses bancos, esses fundos de pensão que administram a nossa aposentadoria da vida toda. Em terceiro lugar, essa é uma lógica que vai avançando no que a gente chama de financiarização da economia. Ou seja, cada vez tudo mais passa pelo sistema financeiro, passa pelos bancos, pelos juros abusivos dos bancos e menos pelo Estado. Em quarto lugar, o Estado nem vai poder usar essa poupança individual, porque a gente poderia dizer assim, mas aí a gente vai acumular uma poupança e o Estado vai poder usar para, por exemplo, fazer obras públicas, como foi a Transamazônica com o dinheiro do FGTS. Não, está lá explícito uma cláusula de que o Estado não pode usar esse dinheiro enquanto ele ficar guardado na capitalização. Quem vai poder usar? O banco, emprestando dinheiro para nós mesmos que vão pagar o triplo em juros. E por fim, esse sistema não garante que a gente tenha um salário mínimo quando a gente se aposentar. Ou seja, hoje é garantido que a gente tem um salário mínimo se a gente não conseguiu contribuir durante todos os anos ou com uma contribuição baixa. Aqui você vai ganhar o que efetivamente você conseguiu acumular durante a sua vida no seu fundo de pensão individual.
percentual. Se isso for menos que o mínimo, dane-se. Só que o mínimo já é o mínimo, gente. Vocês imaginam alguém vivendo com menos do mínimo? As mulheres chilenas, como bem lembrado pelo Guilherme, recebem em média 40% do benefício quando elas se aposentam. Então elas têm um salário de R$1.000 e quando elas se aposentam, elas vão receber 40% só dessa taxa de integralização. Isso é decretar a morte, ou seja, ninguém vai querer se aposentar nessa sociedade, que se aposentar significa cair na miséria. Pode passar, por fim, para não me alongar. Então, não tem um problema fiscal, então não tem motivo para ter reforma da Previdência, porque a gente não tem problema de déficit previdenciário. Em segundo lugar, o sistema de capitalização prejudica os trabalhadores e, mais uma vez, beneficia os bancos. E, em quarto lugar, em terceiro lugar, a gente não deveria mexer na Previdência Social em um período de crise, tá certo? A gente não faz reforma na Previdência no período de crise econômica, porque daí sim a Previdência vai aparentar ter problemas muito maiores do que ela tem, porque a gente está no período de crise. Em segundo lugar, mecanismos de cobrança da dívida. Poderia ser uma alternativa. O Paulo Guedes desfilou no Congresso esses tempos, dizendo assim, porque essa reforma vai gerar em um ano uma economia de 1 trilhão, em 10 anos, uma economia de 1 trilhão de reais. Aí todo mundo deve ter ficado pensando, nossa, 1 trilhão de reais em 10 anos. Mas aqui a gente tem uma alternativa para conseguir 1 trilhão de reais em um ano, você sabe como? Sem precisar cortar direito. Se a gente cobrar, por exemplo, a dívida das empresas, principalmente bancos, grandes empresários que devem para a Previdência, em torno de 40 bilhões, já é parte desses 1 trilhão que a gente precisa. Depois, se a gente parar de desonerar o COFINS sobre a folha de pagamento, a gente arrecadaria em torno de 300 bi, foi o que a gente exonerou em 2017. E também a desoneração sobre PIS e contribuição social sobre o lucro líquido, mais quase 200 bi. E isso dá 1 trilhão em um ano, sem precisar mexer na aposentadoria de ninguém. Ou seja, a gente tem proposta, a proposta passa por cobrança das dívidas e acabar com a farra das desonerações tão aplicadas que recaem tanto sobre a Previdência Social. Por fim, nós precisamos de política macroeconômica para o Brasil, principalmente para o mercado de trabalho. Ou seja, a gente precisa avançar na formalização, na valorização do salário mínimo, na criação de frentes de trabalho, na criação de emprego formal. Essas são medidas que não mexem nos nossos direitos e que contribuem para as contas da Previdência Social. E, por fim, um outro conjunto de reformas que favoreçam, que aumentem o financiamento fiscal do Estado, para que mesmo se um dia a Previdência tiver déficit, o Estado poder ter dinheiro para financiar, já que a Previdência não é um serviço ao direito. Por exemplo, reforma tributária, taxar dividendos, taxar a taxa sobre grandes heranças, que no Brasil é muito baixa, fazer uma reforma tributária do imposto de renda com alíquotas mais progressivas para quem ganha mais e desonerando o pagamento de quem ganha menos. Ou seja, existe alternativa. O caminho da retirada de direitos, que nos dizem que é o caminho obrigatório, a única solução possível é defender um lado. Isso aqui não é uma reforma técnica, isso é uma reforma política, isso aqui tem projeto. E o projeto é penalizar os trabalhadores, diminuir o peso do Estado e cada vez mais fortalecer os bancos e os patrões. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco isso. Depois eu posso deixar meu contato, quem quiser pode pegar os slides. Vai.